O cancro coloretal é a terceira causa de morte por cancro em todo o mundo. Em Portugal, há 8.000 novos casos por ano e morrem 4.000 pessoas por ano também. Existem mais de 80.000 pacientes ativos, 50% da população desconhece os sintomas desta patologia. Março é o mês europeu de luta contra o cancro coloretal. Na maioria dos casos, este cancro começa com uma alteração celular no interior da parede intestinal. Através da multiplicação das células de forma desorganizada, formam-se pólipos que, à medida que aumentam de dimensão, podem tornar-se também em tumores malignos. É nosso convidado Alexandre Ferreira, membro da direção da Sociedade Portuguesa de Gastroenterologia. Doutor, muito bom dia, obrigada pela presença. Bom dia, Patrícia, obrigado. Olhamos para este problema, é a terceira causa, o terceiro cancro, a terceira causa de morte por cancro em todo o mundo. Não se pode ignorar. Não se pode ignorar, de facto, e para além de ser a terceira causa em todo o mundo, é a primeira em Portugal. Portanto, se somarmos o cancro do cólon e do reto, do intestino grosso, no fundo, temos em Portugal a primeira causa de morte por cancro, a primeira causa de cancro. E em cima disso temos que a tendência é de continuar a subir. Tem sido consistente ao longo dos anos e esperamos nós que no futuro consigamos inverter esta tendência. Como? Através de um programa de rastreio sistemático ou oportunístico, mas que passe pela capacidade de sensibilizar as pessoas para conseguirmos ter toda a gente a partir dos 50 anos com pelo menos uma colonoscopia feita. Porque sabemos que a colonoscopia tem a capacidade, ao contrário de outras formas de rastreio, de detectar antes de haver doença, antes de termos cancro e de evitar o cancro. Estes pólipos, não é? Estes pólipos, quer isto dizer, por exemplo, 8.000 por ano é um número abstrato, mas eu trabalho em Lisboa, como sabe, e há um dia da semana em que eu vou ao Hospital de Beja e faço muitos exames. Em média, eu vejo 2 cancros novos por dia, quando lá vou. E cada um destes cancros, para mim, é um fracasso. Foi um cancro que nós não conseguimos evitar. Não conseguimos sensibilizar as pessoas, porque nós conseguimos fazer os exames, não conseguimos sensibilizar as pessoas que, aos 50 anos, não havendo história familiar, se não é mais cedo, não havendo sintomas, se não é mais cedo, é para fazer uma colonoscopia. Mas as pessoas, a colonoscopia é um exame que sempre provoca alguma apreensão nas pessoas, não é? Mas Verdade. ainda assim é o único exame eficaz, ou verdadeiramente eficaz. É o único eficaz no sentido de reduzir a incidência, ou seja, de evitar cancro. Se quiser evitar cancro, faz a colonoscopia. Se quiser evitar morrer, diagnosticar mais cedo, pode fazer outras formas de rastreio. Pronto, por isso nós defendemos a colonoscopia. O que acontece? É um exame que está associado a uma carga histórica muito negativa, no sentido da dor, mas hoje em dia nós conseguimos fazer isto sem dor, portanto, podemos usar uma sedação, não é propriamente uma anestesia, é uma sedação profunda, a pessoa está a dormir como se estivesse em casa, acorda, bem disposta e tem o exame feito. E, para além disto, a parte negativa que resta é o facto de fazer uma preparação, é um dia perdido de trabalho. Portanto, estamos a falar de pessoas de 50 anos, pessoas ativas, é um dia perdido. Isso não há volta a dar. Mas, para além disso, é o custo, é um dia para evitar, no futuro, o risco de ter que fazer quimioterapia, o risco de uma cirurgia, de ficar com saco na barriga e o risco de morte, no fundo. No limite. É um meio que justifica naturalmente um fim, mas antes de chegar aqui a estes fins todos, há muitas coisas que também podemos evitar. O nosso comportamento é efetivamente importante aqui. Sem dúvida nenhuma, para isto e por todas as outras razões que nós sabemos, não é? De ter um estilo de vida saudável, com uma dieta variada, que não seja bifes todos os dias, batatas fritas todos os dias, obviamente que sim, com fibras, com exercício físico, não fumar, beber pouco. Isso são coisas importantes, mas mesmo aí estamos a falar de uma redução de risco de 10, 20%. Ok? E, portanto, se fizermos tudo isto muito bem, estamos provavelmente a conseguir reduzir esse risco em 10, 20%. Se aceitarmos fazer a colonoscopia, estamos a reduzir o risco em 80%, um grosso modo. E, portanto, é uma diferença muito significativa e é esta a mensagem que nós queremos passar. É uma contabilização, é uma contabilidade bastante diferente. Olhando para os sintomas, para os alertas que as pessoas não podem ignorar, falamos de quê exatamente? Falamos, em primeiro lugar, mais uma vez, nós temos um grande tempo, temos uma janela temporal muito grande em que não há sintomas. Portanto, o pólipo é pequeno, não dá sintomas, vai crescendo, e só quando é grande, e às vezes é cancro e há metástases antes de ser grande, antes de dar sintomas, só quando já é grande é que pode provocar dor de barriga, pode provocar perda de sangue nas fezes, sangue visível, vamos à casa de banho e temos sangue mais escuro ou mais claro, mas temos sangue nas fezes, e podemos ter uma alteração do padrão do trânsito, ou seja, uma pessoa que é obstipada e passa a ter diarreia, uma pessoa que tem habitualmente um trânsito regular e que passa a ser obstipado. Estas alterações, juntamente com perda de peso, são os sinais de alarme.
E isto acontece depois de passar esta janela temporal em que nós queremos intervir para evitar o problema. Este exame é feito a partir dos 50 anos, mas há pessoas mais novas até que têm de ter atenção a algumas questões. Inclusivamente está-se a assistir a uma tendência crescente para o aumento da incidência, portanto, de ser mais frequente em idades mais jovens. De qualquer das formas, neste momento só recomendamos fazer nas pessoas que tenham história familiar, familiares de primeiro grau, ou mais do que um familiar de segundo grau. E depois, se houver sintomas, se estiver a perder sangue visível, pronto, aí tem que falar com o médico e provavelmente estará indicada também um exame ao intestino. Neste mês de março, que é o mês europeu de luta contra este cancro, o que é que importa reter? Qual é a mensagem base? A mensagem principal é esta: é o cancro mais frequente, é o cancro que mais mata, é um cancro que continua a aumentar em termos de incidência e de mortalidade, é um risco grande e nós, como sociedade e como pessoas individuais, temos que perceber que se aderirmos a um programa de rastreio, nomeadamente por colonoscopia, conseguiremos no futuro reduzir essa tendência, eventualmente até aos 80%. Dr. Alexandre Ferreira, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Patrícia. Obrigado.